O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Passeio, de Pablo Lugones e Alexandre Rampazzo, editado pela Gato Leitor. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Indicações Literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Hoje a gente vai falar sobre a passagem do tempo, sobre as gerações familiares e o luto que faz parte dessa história das famílias. Se você é educador e ainda não conhece a Redelê, saiba que você está deixando passar a chance de conhecer pessoas de todas as regiões do país e de discutir obras incríveis, ilustradas, contos, poemas. São encontros leves, emocionantes e divertidos. E se você ficou com vontade, passa lá no redelê.com.br, escolhe o seu plano, faz a sua inscrição e vem participar com a gente. Aqui, nesse podcast, a gente usa o repertório daqueles clubes de leitura da Redelê para apresentar as obras literárias que a gente adora e que já passaram pelos nossos clubes de leitura. Eu sou Patrícia Auerbach, sou autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a Nina Brond, que além de autora, é também coordenadora pedagógica da Redelê. Nina, bora falar agora de Passeio, essa obra que é um deslumbramento, eu acho um deslumbramento gráfico, poético, eu sou fã, sou super fã, acho de uma beleza incrível. Paty, então somos duas, porque eu sou louca por este livro e comecei, inclusive, o nosso encontro na Redelê falando o quanto esse é um livro que se transformou em um abraço literário que eu envio para muitas pessoas. Como ele traz, né, essa história de uma menina que aprende a andar de bicicleta ali com o pai, e essa bicicleta vai durante todo esse passeio da vida, até, como todos nós sabemos, a finalização da vida. Esse é um livro que eu sempre presenteio amigas que quando os pais morrem, e daí eu falo, gente, o passeio para mim é um abraço literário quando eu não posso estar presente. Então, eu comecei até o nosso encontro contando isso, né, para os participantes, do quanto um livro ele pode se tornar grandioso, né, e ocupar muitos espaços para além do que muitas vezes se acredita que é só uma leitura. Nunca é só uma leitura, né? Eu acho que esse é daqueles que é genial em sua simplicidade. É uma ilustração, assim, singela quase, né? Mas é tudo tão poético, tudo tem um significado, né? Esse é daquelas obras mesmo que tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? Então tem essa trajetória, né? Que é sempre a bicicleta e eles vão andando sempre na mesma direção. Esses dois vão sempre pedalando na mesma direção, né? Cada horas um na frente, o outro, e o tempo vai passando à medida que eles pedalam, e a vida vai acontecendo à medida em que eles pedalam. Eu gosto muito das soluções gráficas desse livro, né? Primeiro, essa coisa da passagem da esquerda para a direita, então a gente vai virando as páginas, o tempo vai passando, e eles vão pedalando. E depois tem a coisa dos planos, né? Que na maioria das páginas é um plano horizontal, né, o chão, mas tem horas que é uma rampa, que eles estão subindo, então tem essa dificuldade, quem está na frente, quem ficou para trás, depois a rampa desce, e aí quem acelera e quem está mais para trás, e tem uma hora que essa rampa faz um V, né, que para alguém ela é subida, ela é esforço, para alguém ela é descida, prazer, leveza, enfim, então acho que tem essas soluções gráficas que eu acho encantadoras, né? Encantadoras. Ele é um livro. E vão falando, né? Vão mostrando essa passagem do tempo, a passagem da vida, a passagem das gerações em uma família, né? De forma silenciosa, né, Paty? Porque isso foi uma das coisas que a gente conversou muito no clube, que é o quanto as palavras elas vêm no momento certo, respeitando o silêncio para a leitura dessas imagens, e o quanto as cores que vão sendo utilizadas, elas vão trazendo essa sensação para o leitor, né?
além de todo esse movimento que é possível compreender na imagem, né, do pai e da filha, as cores elas vão trazendo ali uma sensação e o leitor vai entendendo até que chega, né, o momento da escuridão, e essa escuridão a gente parou para contar, são 6 páginas duplas de escuridão, quando o pai não está mais presente nesse passeio, e o quanto foi importante a gente poder conversar sobre o tempo do luto. Então, a partir dessa solução, né, gráfica, né, da utilização dessas 6 duplas de escuridão, é também esse tempo de conversar sobre o tempo do luto, o respeito a esse tempo. Ao silêncio. Ao silêncio. O respeito ao silêncio, porque é um livro de poucas palavras, tem muitas páginas duplas, sem texto verbal, né? Então, sem palavras, mas em todas elas tem muito sendo dito. E eu acho que é um tipo de obra que é impossível não conectar com a sua vida, esteja você em que período você estiver desse momento, né, das transições das gerações, né? Acho que as crianças se conectam, os avós se conectam, os pais se conectam, enfim, todo mundo porque está todo mundo dentro dessa engrenagem, né? Dentro dessa engrenagem familiar, engrenagem de passagem do tempo, né? Tem uma frase que aparece no livro, que é preparada, filha. Né, eu acho muito lindo, ela aparece em 2 momentos, né? Então, logo no começo, preparada, filha, para sair para pedalar, né? Preparada para essa jornada da vida, né? Acho que é muito bonito. Preparada, filha. E mais para frente ela aparece de novo, num outro contexto, né? E tem aquela coisa, para determinadas coisas na vida, a gente nunca está e nunca estará preparado, né? Devidamente preparado. Então, é assim, com muito pouco, constrói-se muito nesse livro. Muito, dizendo muito pouco. E até pensando, né, Paty, nesse estar preparado, acho que uma informação que eu acho interessante é que no dia da leitura éramos muitos, né, no clube de leitura, e poucos conheciam a obra, acho que dois ou três participantes conheciam. Então, no final da leitura, poder viver esse momento de, não sei se eu estava preparado, não estava pensando sobre isso, e viver essa emoção genuína de poder separar um tempo no seu dia para leitura e refletir sobre coisas que fazem parte da vida, mas que a gente às vezes fecha a gaveta e fala, não vou falar sobre a morte, não vou falar sobre as perdas, eu não vou falar sobre o luto e o silêncio necessário. Então, a gente poder ali, naquele grupo que se constrói com muita coragem e respeito, poder falar sobre isso a partir da leitura de uma obra. Isso foi muito interessante. Foi bacana, Nina, porque esse é um livro que não traz tristeza, ele traz o luto na frequência de a passagem do tempo, faz parte dessa engrenagem, né? E acho que as pessoas foram percebendo isso na construção ali nas conversas, né? Então falou-se muito de afetos, falou-se muito de memórias, falou-se muito do significado das coisas, dos gestos, dos eventos, né? Do eu vivi com meu pai, agora vivo com meus filhos, enfim, dessa passagem do tempo. E acho que tem uma coisa que apareceu ali na conversa que eu queria aproveitar aqui para chamar a atenção, que é a ideia de texto visual. Né? Muitas vezes a gente fala, tem várias páginas duplas que não tem texto verbal e tal, e acho que pode gerar alguma confusão aí na cabeça das pessoas, né? Para quem não está habituado com isso, né? Então, a gente fala do texto visual e a gente fala do texto verbal porque existe um texto, existe uma narrativa sendo contada com as imagens. Então, a gente não precisa das palavras sempre, o tempo inteiro, para contar as histórias, né? Então, existe um texto visual também nos livros. Não é tão comum a gente usar, mas acho que vale a pena a gente falar, porque apareceu bastante isso na conversa, né? Foi usado várias vezes ali na conversa. Acho que vale a pena a gente pontuar aqui para ninguém não ficar com dúvida, né? Sim, e as metáforas, né, Paty? A presença, né, de uma borboleta que acompanha esse passeio. Tem uma narrativa paralela, né?
Isso foi muito lindo, foi lindo de viver, sabe, esse momento de troca. Então, essa borboleta que acompanha os dois no passeio e que em determinado momento ali, na escuridão, ela desaparece, né? Então, ela não está mais ali. E, ao mesmo tempo, pensando nessa ideia do ciclo da vida, é também essa borboleta quem traz a luz para que a própria E depois a ela moça volta. ela volte e proporcione novos passeios. Então, acho que pensar sobre esses ciclos da vida a partir de uma leitura que é sim para a infância, porque daí isso foi também uma outra coisa que a gente conversou. Super. Nós adultos ali estávamos mergulhados e imersos em muitas emoções, mas as crianças também se emocionam com essa obra. Super, super. E de um jeito muito bonito, né? Muito poético, enfim. As metáforas ajudam, né? Sempre a construir tudo isso no nível que cada um, na frequência que cada um está dando conta naquele momento, naquele estágio da sua vida, né? Mas acho que essa lembrança da narrativa paralela é muito bacana, né? Não sei se todo mundo sabe, entende esse conceito, né? Da narrativa paralela. Existe uma narrativa central nessa história, que é a relação desse pai com essa filha, enfim, desses personagens principais, mas essa borboleta está ali sempre presente, e se você for virando todas as páginas e lendo o livro olhando só para a borboleta, você também tem uma narrativa também sendo contada só com a borboleta, então a gente fala que é uma narrativa paralela. A gente falou muito disso, não sei se a gente usou essa expressão, mas a gente falou muito disso quando a gente falou do Agüero, né, que tinha narrativas paralelas da onça, do Tuiuiu, além da narrativa principal, que era a história das duas crianças, né? Que mais, Nina, que ficou de fora aqui? Tô até olhando as minhas anotações aqui para ver se ficou alguma coisa de fora. A gente já está com o tempo estourado, mas queria ver se sobrou mais alguma coisa para a gente compartilhar. Que foi muito esse desejo, e isso ficou muito claro no final do clube, o desejo de ter o livro em mãos para poder apresentar para outras pessoas, porque foi um clube assim emocionante, muitos de nós ali compartilhando experiências, nos emocionamos, sabe? Acho que foi um encontro muito inspirador, assim, para pensar esse lugar da literatura como fonte de inspiração para refletir sobre a vida como ela é, né? E é lindo. Quem não conhece, gente, o passeio, mergulhe, ó, tem até aqui selinho, é livro incrível demais. Não deixem passar, a gente aqui não disfarça quando a gente ama. Gente, eu sou aquela pessoa que tem que estragar a festa, na hora que a conversa tá boa, eu preciso fechar. Então, vou dizer para vocês que esse foi o episódio de hoje do nosso Redelendo. Nina, muito obrigada por mais esse. Mas ele entrou por uma porta, saiu pela outra. Semana que vem, aguardem, confiram, e se inscrevam no canal, ativem o sininho e venham com a gente, porque semana que vem tem mais uma obra sendo discutida, olhando pela fechadura aqui para os clubes de leitura da Redelê. E se você quiser conhecer outras obras dos mesmos autores, nós indicamos 10 motivos para você vir logo aqui em casa, do Pablo Lugones, com Alexandre Rampazzo, editado pela Gato Leitor. Uma espécie de dinossauro, do Pablo Lugones, com Guilherme Karsten, editado pela Gato Leitor. Então, quem foi? Do Alexandre Rampazzo, editado pela Roquinho. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.